Vamos continuar a falar nas novidades do Excel 365 e hoje vamos falar da função Lambda. A função Lambda é revolucionária na utilização do Excel, uma vez que permite definir funções próprias, funções específicas. Nós podemos, com a utilização do Lambda, podemos definir funções quaisquer que recebam parâmetros e que definam parâmetros e que recebam argumentos, sem ser necessário recorrermos ao VBA ou qualquer outra linguagem de programação, utilizando simplesmente o modo de definição de funções embutidas do Excel. Para mostrarmos a utilização do Lambda, temos um exemplo com produtos e valor de produtos. E sobre estes valores de produtos vai incidir um desconto. Como é que eu poderia calcular este desconto? Em C2, na célula C2, eu punha igual a B2 vezes, abria parênteses, 1 menos 10%, fechava parênteses. E depois copiava para baixo. Não era complicado, mas eu posso definir uma função por forma a que se torne muito mais fácil ler mais tarde a fórmula que eu digitei no C2. Portanto, eu vou definir uma função lambda, vou dizer que há um lambda. Este lambda recebe como parâmetro o valor, o segundo parâmetro é o desconto, e a seguir vou definir a minha função, e a minha função será valor vezes 1 menos 10, que é o parâmetro, fecho parênteses e tenho a função definida. Para executar, só tenho que indicar à frente da função, tenho de indicar os valores dos parâmetros, tenho de indicar os argumentos, o valor e o desconto. Portanto, nós agora, aqui na C2, vamos escrever valor 10, que são os argumentos da minha função, valor 1 menos 10, e depois dou os argumentos. Portanto, tenho os parâmetros valor e 10, a função, e depois, ao mandar executar a função, tenho de indicar o valor daqueles parâmetros, passando os argumentos B2, que é o valor, e 10%, que é o desconto. O desconto que eu vou conceder àquelas faturas, ou ao valor, ou o desconto que vou aplicar àquele range B2, B9. Também poderia fazer de uma maneira mais simples ainda, podia definir a mesma função, mas atribuir-lhe um nome. Podia dizer, esta função vai chamar-se primeiro desconto, por exemplo. Então, em fórmulas tenho um gestor de nomes e posso dizer que aquela função tem o nome de pdesk. Como é que eu fazia? Era novo, digitava aqui o nome da função e no refere-se punha a fórmula da função lambda. Portanto, punha lambda, punha o valor, o desk, e punha a função, a função que calculava o valor líquido, isto é, o valor depois do primeiro desconto, que seria então valor vezes 1 menos aquela taxa de desconto. Ficava assim. Ok. Então agora como é que eu posso executar aquela função? Faltam parênteses, portanto ainda tenho por ali um parêntese que falta, e o parêntese que falta é aqui no final. E tenho ali a minha função pdesk1 definida. Para aplicar, podia simplesmente pôr pdesk1, que foi a função que eu defini, dizer que o argumento será o B2, que é o valor do produto, e 0
0,1, que é os 10% de desconto. E copiava, tornando-se muito mais fácil de ler. Eu tenho o nome da função e tenho dois argumentos. Portanto, defini uma função, as funções definidas pelo utilizador que exigiam a utilização do VBA, agora não preciso de VBA. Agora posso, com a função lambda, desenvolver ou definir funções, as funções que eu quiser. Vou dar um outro exemplo um bocadinho mais complicado, com uma segunda, dizendo que há um segundo desconto sobre aquele primeiro, portanto tenho um desconto adicional, e este desconto adicional vai ser atribuído de acordo com o valor do produto, o valor já depois do desconto, do primeiro desconto efetuado. Portanto, se tiver a fatura ou se tiver o produto entre 0 e 500 euros de valor, vai ter desconto de 0, se tiver 500 ou 800 tem desconto de 10%, 800 a 1000 tem 15%, superior a 1000 tem, maior ou igual a 1000 tem 0,2, tem 20%. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter de usar aqui uma função para procurar o valor da fatura e determinar o respectivo desconto. Vou utilizar o PROC-X para determinar o desconto e uma vez determinado o desconto é o mesmo raciocínio. Tenho de multiplicar o valor já com o primeiro desconto, portanto C2, vou multiplicar por 1 menos o desconto que resultar desta procura na tabela. Em D2, portanto, vou digitar esta fórmula que tenho aqui em baixo em letras maiores. Portanto, vou digitar ali aquela fórmula e acrescentando o argumento para cálculo daquela fórmula. E o argumento é o meu VL. O VL vai ser 360, que já é o valor depois de feito o primeiro desconto. Eu poderia também fazer, e copiava, normalmente, para as restantes células e ficava bem calculado. Eu poderia fazer do mesmo modo, podia atribuir a esta função um nome. Portanto, eu vou copiar e vou atribuir àquela função. Reparem que não estou a selecionar o argumento, só estou a selecionar a função. Vou atribuir-lhe um nome, fazendo fórmulas, gestor de nomes, novo nome, vou-lhe chamar, por exemplo, adicional, e vou digitar cá abaixo, dizer que aquele adicional se refere àquela fórmula. Colar. Ok. Já tenho ali a minha função adic, fechar, e agora para calcular vou dizer simplesmente adic e o argumento que é o valor já com o primeiro desconto efetuado. E copio. Portanto, estão a ver, muito mais simples de escrever e de ler esta função, adic C2. Foi uma função que eu defini, uma função definida pelo utilizador. Espero que tenham gostado da função lambda, da explicação da função lambda e sobretudo, espero que vejam a utilidade do lambda, que pode alterar muito o modo como utilizamos o Excel, no sentido de que tudo quanto era função definida pelo utilizador e que exigia o VBA pode ser feito com o lambda. Eu não diria tudo, porque há funções muito grandes que essas continuam a ter vantagem, ser vantajoso construí-las com o VBA. No entanto, as funções mais simples podem ser facilmente definidas ou elaboradas com o lambda.
Eu gostei muito, acho esta função lambda muitíssimo útil. Aliás, o lambda também existe noutras linguagens de programação, como o Python e etc.